Então vamos lá. Vídeo de IBU, IGU. Vou confiar no ring light. Take 1. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Vivo Gole. Espero que esteja todo mundo bem, tá mais friozinho. Então, vestindo aqui já Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vivo Gole. Aqui a gente fala sobre como você pode tomar a sua cerveja, ou seja, qual for a bebida, da melhor maneira. E hoje mais espero que da melhor maneira. E espero que estejam todos bem, todos preparados para tomar uma cervejinha. Se for horário de tomar cerveja, tá mais friozinho, já tô com a minha blusinha antiga de Bar do Urso, para trazer um assunto bem curioso, bem interessante, que para mim é muito interessante, a relação do amargor. E aí, você acha que a cerveja é uma bebida amarga, num geral? Ou você acha que tem cervejas amargas, tem cervejas que não são amargas? A Heineken é amarga? O que é o amargor para você, né? Vamos falar sobre um pouquinho de tudo isso aí, porque é muito importante na minha concepção né? É muito importante. Beleza? Então, fica com a vinheta aí e a gente já volta. Vinheta nova, vocês perceberam? Estamos caprichando, vamos de pouquinho, a gente vai caprichando. Bom, vamos falar de IBU, de BUGU, amargor no geral, como você deve entender isso na sua cerveja, alguns termos técnicos, a gente passa por eles tranquilinho, mas antes de tudo, e muito mais importante, claro, não dá para falar de amargor sem tomar uma boa de uma IPA. Aqui eu tô tomando uma Bierbaum IPA, simples, sem muito segredo. IPA, American IPA tradicional, bem frutada, bem gostosa, não tem muito... Saúde. Não tem muito segredo com Bierbaum não, tá? Hoje em dia, pode pegar qualquer rótulo da Bierbaum aí, porque você provavelmente vai se dar bem. A gente vai experimentar mais alguns aí no que vier aí, nos próximos vídeos. Bom, vamos falar de amargor. Para a gente entender o amargor, eu vou trazer alguns termos técnicos aqui que são os mais importantes. Eu já trabalhei alguns deles bastante no blog, que são coisas que as pessoas pesquisam, que as pessoas têm dúvida, que é IBU, BUGU, que é um mais difícil das pessoas conhecerem, e a gravidade, né, que vai fazer parte do BUGU, mas gravidade da bebida. Então, IBU, que é o mais famoso, o mais conhecido, o mais utilizado pelas cervejarias hoje em dia, é o International Business Unit. Basicamente uma medida que calcula o quanto de isoalfa-ácido, mais técnico, tá? Vamos lá. O lúpulo, ele tem duas principais substâncias que ele acrescenta na sua cerveja. Uma são os isoalfa-ácidos, ou alfa-ácidos no geral, e os óleos essenciais. Para quem gosta de cheirinho, aquela coisa de passar na mão, sabe que o óleo essencial é uma coisa que dá o aroma. Normalmente, se você quer um lúpulo que tem mais aroma ou mais óleos essenciais, você coloca esse lúpulo no final da fervura, para ele não cozinhar muito, não ferver muito e não perder essas características de aroma, que é o que a gente tanto gosta, o frutado, o floral, o herbal, tudo mais. E os iso-alfa-ácidos é o que você quer ferver mais tempo no seu lúpulo, no seu mosto, né, na sua bebida, para eles amargarem a cerveja e
e protegerem ela também, né? Toda a parte mais importante do lúpulo é a que você coloca no começo da fervura. Ou seja, objetivamente, todas as cervejas são amargas, tá? Você pode falar, você vai ter as exceções aí das sours ou de cervejas muito doces com aveia, com leite e tudo mais, mas como toda cerveja tem lúpulo, toda cerveja precisa do lúpulo para ser protegida, então ela é objetivamente amarga, tá? Não pode falar de Skol, pode falar de Itaipava, pode falar de Double IPA, pode falar o que você for. Todas elas são amargas em diferentes maneiras. E o IBU é feito para calcular isso, o quanto você encontra de isoalfa-ácido no final da fervura, é o que normalmente dita o seu amargor calculado, né? Vamos deixar por assim por enquanto. Então, o amargor calculado, IBU. A gente vê muito em rótulo. O IBU acaba sendo uma ótima maneira de você decidir o tipo de cerveja que você quer tomar. Mas, e aí vai vir a nossa conclusão depois, não é só isso, tá? Beleza, IBU, fechamos. Um gole pelo IBU. Por sinal, essa Beer Balm tem 6,3% de álcool e ela tem um IBU de 50, tá? Para quem aí está acostumado com valores de IBU, pode achar que 50 é bastante alto, mas se vocês pesquisarem, tem uma cervejaria nos Estados Unidos, chama Dogfish Head, que eles fizeram já uma cerveja que fica 120 minutos, se eu não me engano, são 2 horas fervendo lúpulo, então ela chega a 120 de IBU. É uma cerveja muito, muito gostosa, mas é uma cerveja realmente bem amarga, bem amarga. Bom, IBU já foi. Próxima parte, BUGU ou gravidade. Gravidade é um termo técnico na hora de você fazer cerveja do seu mosto, que ele vai calcular a densidade do seu mosto, do seu líquido, comparado com a água pura. Então a água pura tem 1,000, ou seja, 1000, e você vai adicionar açúcar, você vai adicionar o malte e o amido do malte, e isso vai dar uma densidade, isso vai dar o peso da cerveja, e normalmente se usa essa métrica de gravidade para você ir controlando o quanto doce está a sua cerveja. Então, você vai ver aí cervejas muito doces com uma gravidade de 1050, 1060, 1080, né? E aí você tem uma pequena diferença, que é a gravidade original e a gravidade final. Gravidade original é o quanto de amido de malte você conseguiu colocar no seu malto no início da malteação, no início da braçagem, que normalmente sempre vai ser maior, porque você vai ferver, você vai diluir e vai fermentar, né, ele sempre vai ser maior, porque durante a fermentação é exatamente a gravidade ou o açúcar que a levedura vai comer para transformar em álcool. Então, normalmente, quanto mais gravidade original, menos gravidade final, mais alcoólica é a cerveja. Não necessariamente, mas porque ela consumiu todo o seu... Ela é mais seca, com certeza, o que a gente chama de atenuada na sommeleria, na análise, mas ela provavelmente tem um valor alcoólico, depende muito de quanto é a gravidade original. Não, vamos cortar tudo isso. Nota do começo. Bom, falamos de BU, vamos falar de gravidade e de BUGU. A gravidade é o termo técnico que o cervejeiro usa para calcular o quanto de açúcar tem no seu mosto, o que vai virar cerveja depois. Então, você começa, a comparação é sempre com a água pura, que seria 1,000 ou 1000, e quando você coloca, você tem aí cervejas muito doces com 1080, 1070, e aí você vai ter o que a gente chama de gravidade original. Essa que é o tanto de amido que você conseguiu extrair do malte que vai para o seu mosto, que foi
adicionado, digamos assim, ao mosto durante a braçagem. No final do processo, depois de toda a fermentação, fervura do lúpulo e tudo mais, a levedura vai comer esse açúcar, vai transformar em álcool e vai virar o que a gente chama de gravidade final. Normalmente está ali entre 1012, 1015, 1020, depende muito do estilo. Pode ir a 1040 se for um estilo, uma cerveja muito doce. Mas então a regra simples é quanto maior, quanto menor, maior a diferença, desculpem, quanto maior a diferença entre a gravidade original e a gravidade final, mais atenuada vai ser a cerveja. Atenuada é o termo técnico para seca. É uma cerveja pouco doce. Ela pode ter aromas doces, sempre importante, a gente já vai falar sobre isso. Mas ela é normalmente seca. Não necessariamente mais alcoólica, porque depende muito de quanto açúcar você colocou no começo, tá? Então, a levedura pode comer pode metabolizar, né, fermentar todo o açúcar, mas né, não é por isso que ela vai ser mais alcoólica ou menos alcoólica, tá? Poderia ser, dependendo da quantidade. Isso é gravidade. BU-GU. BU-GU é a relação entre Bitterness Units, ou o IBU, e a Gravity Units, ou seja, a gravidade, a densidade do líquido inicial, tá? Como depende muito de processo, você vai ter... pode muita coisa acontecer, normalmente se olha para a gravidade inicial. Mas eu acho que, na minha opinião, também funcionaria com a gravidade final. Seria uma outra métrica, mas funcionaria também, tá? Então, gravidade original, o quanto de densidade de açúcar tem e qual é a relação dela com as unidades de amargor. Esses dois termos, ok? Bem técnico até então, mas é importante para gente levar, para a gente saber disso. Essa é uma informação que você nunca vai ver numa garrafa, numa latinha. Mas se você for perguntar de gravidade original e final para um cervejeiro na bancada, alguma coisa assim, e o cara tiver muito a fim de falar da receita dele, é bem provável que ele fique feliz, que ele, olha, a gente começa com isso, e depois tanto a gente nessa aqui a gente chegou em 1015, 1016, porque disso, daquilo, acaba virando um papo. Porque é um dos pontos mais importantes de análise para sua receita, para você saber se a sua receita está indo para o caminho certo, tá? Por que isso é importante? A gente, para quem toma cerveja artesanal, já se acostumou a escolher a cerveja na bancada pelo IBU. Pelo IBU você tem um ótimo direcionamento se aquela cerveja ela é amarga ou não. Mas isso por si só não é, em termos de análise sensorial, não é suficiente. Então quando você entra num segundo nível de apreciar a cerveja, apreciar todos os tipos de receitas e estilos, você se depara em algumas situações com cervejas muito pesadas, muito fortes, e fica difícil entender se ela é amarga ou não. Um exemplo seria uma Imperial Stout. Uma Imperial Stout é uma cerveja que normalmente vai ter entre 10, 12, 14% de álcool, ou seja, é uma cerveja que precisa de muito açúcar fermentado. Muito açúcar e muito açúcar fermentado, o que também gera muito açúcar residual. Então ela fica uma cerveja doce no fim. Isso se você não colocar todos os tipos de coisas que as pessoas colocam, né? Que os cervejeiros têm colocado hoje em dia em ris, porque você tem caramelo, você tem coco, você tem doce de coco, você pode pôr um monte de coisa para adoçar, mas o açúcar final relaciona da receita. Só que uma Imperial Stout, ela vai ser uma cerveja de 70, 60, 70, às vezes até maior o IBU dela, ou seja, em teoria ela é uma cerveja muito amarga. Mas como ela também é uma cerveja muito doce, os aromas se equilibram, os sabores se equilibram, os gostos se equilibram, desculpa,
Sempre é importante ter a diferença de sabor aroma e gosto. Os gostos se equilibram e aí você tem uma cerveja equilibrada para cima, né, em tons fortes, em tons altos, mas ela não é necessariamente amarga na boca. Por isso que a pausa. E é por isso que um renomado designer de cervejas, né, designer de receitas e tudo mais, o Ray Daniels, ele definiu essa relação do BUGU, né, para a gente ter uma noção não só de quanto amargor a cerveja tem pelo lúpulo que foi colocado nela, mas o quanto esse amargor representa no equilíbrio da bebida. Quando você começa a prestar muita atenção e você começa a entender todos os pontos de uma degustação, você entende que isso é muito importante para você saber se essa cerveja vai te agradar naquele momento. Infelizmente não é uma informação comum, não é uma informação que as pessoas, que os cervejeiros colocam na garrafa, porque vai ser realmente difícil de entender e muita gente não vai nem perceber na hora de beber. Mas para o sommelier, para quem quer evoluir na análise sensorial, é muito legal. Então você pode ter uma German Pils, que é uma cerveja bem leve, bem refrescante, com um malte bem seca, e aí você tem um tanto de amargor, sei lá, que uma German Pils tenha entre 25 e 40 IBU. Não parece muito amarga, mas ela tem um corpo baixo, ela tem uma alta atenuação, ou seja, ela é bem seca, não tem açúcar residual na receita, ou seja, isso faz dela muito mais amarga do que uma Riz. É que a Riz, especialmente, ela é muito pesada, né? Então ela vai cansar o seu paladar rapidamente. Mas é isso, a percepção do amargor é muito importante nesse sentido. Então, na próxima vez que você for experimentar uma cerveja, amarga ou não, porque todas são amargas, como eu bem disse, você entenda se a ideia dela é ser refrescante, ou se a ideia dela é ser amarga, ou se a ideia dela é ser doce, ou se a ideia dela é ser completamente redonda. E aí você tem, você ao tomar, você entende se a cervejaria conseguiu o que ela queria, se a disputa de ideias foi entregue. Isso é muito, muito legal, muito importante para a análise. Coisas que podem afetar a sua percepção de amargor. Então, não só o dulçor é o mais importante, mas não só o dulçor. Se você tem uma cerveja muito gelada, provavelmente a sensação de amarga vai ser um pouco menor, porque você está anuviando a sua língua, e a sua língua está sentindo menos o gosto amargo. Muito carbonatada. Normalmente a cerveja muito carbonatada também, as bolhas, né, e o ar que as bolhas trazem, além da sensação de picância, também desviam a atenção do amargor. É claro que se for uma cerveja muito amarga, a carbonatação vai fazer pouco efeito, mas de novo, a German Pils é um ótimo exemplo. Até uma IPA como essa aqui mesmo é um ótimo exemplo, porque se você tem uma cerveja bem carbonatada, você consegue equilibrar o aroma dela e deixar ela mais gostosa. Essa cerveja não deixa de ser bastante amarga, mas ela tem a carbonatação, a temperatura que a gente gosta de tomar IPA, tudo isso ajuda a ela ser um pouco menos amarga e a gente conseguir consumir mais, se for o objetivo, consumir mais, né? E aí, por fim, o que isso representa em termos de harmonização. Se você pega uma cerveja só pelo IBU, você já consegue harmonizá-la, só pelo IBU e as características aromáticas dela, claro, né, que são as mais importantes na harmonização. Mas se você essa parte da harmonização
tirando os aromas, ela vai ser muito relacionada ao corpo da cerveja. Porque um BU-GU muito alto, uma relação muito alta entre as duas, os dois, o amargor e o que seria o dulçor, a gravidade, ela vai cansar o seu paladar muito rápido. Então, se você começar com uma cerveja dessa, provavelmente você vai cansar a harmonização e ela não vai ser tão gostosa quanto ela poderia ser. Se você pega uma relação muito baixa de BU-GU, você pode ter um dos dois se destacando muito, então ou muito doce ou muito amarga. E aí mesmo que o aroma combine, talvez você tenha uma quebra aí no equilíbrio da harmonização por conta disso. Ou não, ou você pode usar isso a seu favor e falar assim, beleza, essa é uma cerveja com pouco corpo, mas ela é bem amarga e para esse prato aqui ela vai fazer todo sentido. Então, ela é bem prático, muito justo ter uma noção maior sobre isso. E aí a gente vai dar uma pausinha. Então seria uma regrinha aí para você levar, seria algo como, se a relação, você pode fazer a continha, né? A continha é boa. Então você tem uma cerveja como a minha de 50 de IBU e vamos dizer que ela tem, porque eu não tenho essa informação aqui, vamos checar de novo, mas acho que não tem, né? Acho bem improvável que tenha. Mas você tem uma relação vamos dizer que a gravidade original dela era 1050, que é uma gravidade considerável. Então, 50 dividido por 50 vai dar 1. Então você tem uma relação 1, que não é uma relação tão alta. É uma relação bem equilibrada. Você tem nenhum dos dois se destaca muito. Perfeito? Então seria o equilíbrio perfeito entre amargor e dulçor. Se você tem uma cerveja com um BU-GU muito alto, mais amarga ou mais doce, você normalmente vai ter uma capacidade, na verdade, então, uma regrinha aí para te ajudar a fazer uma conta mental, se você tiver acesso ou então até, se você tiver acesso à informação, ou até se você conseguir já imaginar ou entender a partir do corpo da sua cerveja. Então você vai dividir o valor do IBU pelo valor do BU-GU. Então, no meu caso aqui, vamos dizer que a minha cerveja tem 50 IBU e a gravidade original dela era de 1050. 50 dividido por 50 vai dar 1, o equilíbrio é ótimo. Tudo acima de 1 vai ser mais amargo, tudo abaixo de 1 vai ser mais doce. Nesse equilíbrio, não quer dizer que a cerveja é uma cerveja doce, nem que ela é uma cerveja super amarga, tá? Aqui a gente está falando do equilíbrio entre um e outro. Então, se você tem um BU-GU, um BU-GU alto, a gente está falando de uma cerveja amarga, que provavelmente vai ser melhor aí na sua harmonização, ela vai ser melhor com pratos apimentados, pratos gordurosos. Normalmente cervejas amargas vão muito bem porque elas cortam essa gordura, ajudam o amargor ajuda a limpar o paladar, e por equilíbrio de forças, porque em termos de cansaço do paladar, você tem as duas forças se equilibrando. A gordura meio que faz uma massagem, né? Uma coisa meio de conforto, e o amargor traz a astringência, e as duas se equilibram.
E se ela for um BUGU mais baixo, então ela é um prato, ela vai combinar com pratos salgados. Se ela for uma cerveja mais pro doce, mais arredondada, ela vai bem com pratos salgados. Isso. Pratos salgados ou caramelizados, doces, nuts. Aí sempre vai depender muito do aroma, né, que a cerveja traz. A harmonização é muito mais complexa do que só isso, mas a gente está falando de relação BUGU, é uma boa regrinha. BUGU alto, pratos gordurosos, pratos... E aqui acho que até o IBU já vale, tá? Principalmente se você vai tomar uma IPA, se você vai tomar cervejas cujo objetivo é ser amarga mesmo, não vai ter problema você ir pelo IBU. Se você quer uma harmonização perfeita, uma harmonização bem calculada, aí você faz, aí você tem uma ideia aí, tem que experimentar a cerveja, entender o corpo dela, entender a carbonatação dela, entender todas as sensações de boca, e aí você vai pensar no amargor, vai entender o quanto ela vai trabalhar na sua boca, aí você pensa nos aromas e aí você sim chega na combinação com o prato e faz a sua harmonização maravilhosa e perfeita. Beleza? Tá aí um vídeo, acho que um pouco mais curto, mas eu queria muito falar sobre isso porque para mim foi muito legal descobrir há um tempo atrás esse termo. Várias coisas que eu trago aqui, eu trago do Tasting Beer, né, que é um dos livros mais importantes do Randy Mosher. E é muito legal pensar nessa relação como o próximo passo, né? A gente vai se trabalhando em pequenas muletas para a gente ir aprendendo, entrando cada vez mais no mundo do que é degustar isso para qualquer bebida, né? Para qualquer comida, para qualquer especialidade, na verdade. Mas a gente vai usando as muletas, é puro malte, tem ou não tem adjunto, tem ou não tem milho. Aí a gente pula para o IBU, quanto que tem de IBU, quanto que é isso, quanto que é aquilo, começa a entender os estilos e a gente vai entrando, vai se divertindo e vai amando cada vez mais o mundo das cervejas e das bebidas, vivendo o gole, né? Quanto mais a gente vive o gole, melhor é a experiência, mais a gente tira dessas nossas oportunidades, perfeito? Então, IBU, BUGU, gravidade e o quanto isso importa na sua cerveja. Se você gostou de todas essas informações, acha que isso faz sentido, por favor, deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito e comenta qual foi a cerveja mais amarga que você já tomou, qual IBU que mais te surpreendeu, um IBU que estava alto e você não achou tão amarga, ou uma Session IPA com 35 de IBU que estava super amarga. Comenta aí sobre amargor, deixa aí uma história amarga da sua vida para a gente debater, para a gente discutir, conversar com uma boa cerveja na mão. E é isso, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Tchau!